Olá, pessoal. Vamos então para um aprofundamento sobre equações do segundo grau. Teremos mais de uma aula de aprofundamento que tem alguns conceitos importantes aqui, beleza? Vamos lá. A primeira aula que a gente vai ter é o estudo do discriminante. Quem é esse tal de discriminante? O delta. E esse delta, né, que você aprendeu lá, que é o b ao quadrado menos 4ac, ele tem algumas possibilidades. Quando eu falar com você que eu tenho raízes reais, é porque o delta é maior ou igual a zero. Tem raízes reais. O Ed, eu vi que era maior que zero. Não, o delta maior do que zero é quando eu tiver, tem raízes reais e diferentes. Se eu falar que eu tenho raízes reais e iguais, também pode ser dito tem raízes reais e iguais, que eu também posso falar uma raiz, né? Porque se as duas são iguais, é o mesmo valor, então é uma raiz só. É o delta igual a zero. E quando eu falar que não tem raiz, olha o cuidado, real. Então, quando o delta for menor do que zero, não tem raiz real, porque a gente vai aprender no terceiro ano do ensino médio que mesmo quando o delta é negativo, a gente consegue ter raiz, só que ela não vai ser real, ela vai ser complexa. Não importa se você sabe números complexos ou não, o importante é que quando o delta for menor do que zero, pode ter raiz, só que não vai ser real. Então, aqui a gente está falando do conjunto dos números reais. Ok? Beleza. Então, como é que vai ser um exercício desse? Vou fazer vários aqui para você entender, mas essa aqui é a base, tá? Determine os valores de m para que a função quadrática tenha dois zeros reais e distintos, ou seja, zeros são raízes, mesma coisa que raiz, ok? Tenha dois zeros distintos. Então, nesse caso, duas raízes reais e distintas é o delta maior do que zero. Beleza, você já começa por aqui, entendendo se é maior que, igual a zero, maior que zero, igual a zero, menor do que zero. Aqui, esse cara que está na frente do x2 é o a. Esse cara aqui, ó, que está na frente do x é o b. E esse cara aqui que não tem x, que não está junto de x, é o c. Então, o delta ele não é o b ao quadrado menos 4ac, e ele tem que ser maior do que zero. Quem é o b? O b é o 2m menos 1. Então, é 2m menos 1 ao quadrado menos 4. Olha, cuidado, vai colocando todo mundo entre parênteses. O a é m e o c é m menos 2. Tudo isso é maior do que zero. Tá certo? Então, eu só substituí o delta por b ao quadrado menos 4ac, coloquei o valor do b, o valor do a e o valor do c. Gente, cuidado com isso aqui. Muita gente faz aqui o 2m menos 1 ao quadrado, fala que é 4m ao quadrado menos 1 ou 4m ao quadrado mais 1. O 2m menos 1 ao quadrado é o produto notável. Quadrado primeiro, então, quadrado de 2m, 4m ao quadrado, que é o 2 ao quadrado, 4m ao quadrado, m ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui o segundo você não coloca o sinal dele, mais o quadrado segundo. Então, ficaria 4m ao quadrado menos 4m mais 1. Se não quiser usar o produto notável, faz o 2m menos 1 vezes o 2m menos 1, porque ele é ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Aí faz o chuveirinho aqui e resolve. O importante é fazer direito. Então, fico aqui 4m ao quadrado menos 4m mais 1 menos, isso aqui é menos 4m, aqui, ó, menos 4m, e esse menos 4m vai multiplicar o 4m. Ó, gente, vou fazer com calma, aqui. Vou fazer direto aqui, ó. Menos 4m, vamos fazer devagar mesmo. O menos 4 vezes o m dá menos 4m, que está multiplicando o m menos 2, maior do que zero. Então, o menos 4 vezes m ficou menos 4m. Então, ficou 4m ao quadrado menos 4m
mais 1. O menos 4m vai multiplicar o m e vai multiplicar o menos 2. Aí, cuidado. O menos 4m vezes o m dá menos 4m. Agora, o menos 4m vezes o menos 2 vai dar mais 8m. Tudo isso maior do que zero. Bom, a vantagem dessa questão aqui é que o ao quadrado corta. Ficou menos 4m mais 8m, fica 4m. Tá vendo? Menos 4m com 8m. Tudo isso mais 1 maior do que zero. Isso aqui na equação do primeiro grau resolve praticamente igual à equação do primeiro grau. Joga o 1 para o outro lado, ele fica menos 1. O m vai ser maior do que menos 1 dividido pelo 4. Então, para que essa equação aí do segundo grau tenha duas raízes reais e diferentes, eu tenho que ter um m maior que menos 1 quarto. Essa é a resposta, tá? Acaba aqui. Vamos para o próximo exemplo. Determine o valor de m para que a função quadrática tenha dois zeros reais e distintos. De novo, a mesma coisa. Reais e distintos, delta, né? O delta maior do que zero. Quem é delta? B ao quadrado menos o 4ac maior do que zero. Isso aqui é o A, isso aqui é o B e isso aqui é o C. Né? O A é o cara que está na frente do x2, o B é o cara na frente do x e o C é o que está sozinho. Então, vamos lá. B, quem é o B? 2m mais 3 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é o m, menos 1, vezes o C, que é o m. Tudo isso maior do que zero. 2m mais 3 ao quadrado, faz do jeito que você achar melhor, mas faz. Eu vou fazer usando o produto notável. 2m ao quadrado, 4m ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2 vezes 2m, 4m, vezes 3 vai dar 12m. E o 3 ao quadrado, 9. Menos, eu vou fazer aqui, como esse aqui, o menos 4 e o m não tem soma, eu vou fazer eles dois primeiro. Menos 4 vezes m ficou menos 4m, que vai multiplicar o m menos 1. Tudo isso maior do que zero. Então, ficou 4m ao quadrado mais 12m mais 9. Aí, agora, o menos 4m vezes o m dá menos 4m ao quadrado. E o menos 4m vezes o menos 1 dá mais 4m. Tudo isso aqui é maior do que zero. De novo, graças a Deus, cortou esse ao quadrado, que aí não vai ficar mesmo na equação com o segundo grau, é só com o primeiro. Então, agora, 12m com 4m, 16m. Mais o 9, que sobrou aqui, maior do que zero. Então, vai ficar 16m, o 9 passa para o outro lado, menos 9. O m vai ficar maior do que menos 9 dividido por 16. O 16 está multiplicando o m e passa dividindo, ok? Então, beleza, esse é o segundo exemplo aqui, igualzinho ao primeiro. Terceiro exemplo. Determine o valor de m para que tenha raízes reais. Não falou se é igual, se é diferente, mas tem. Então, pode ser igual ou pode ser diferente. Então, pode ser maior ou igual a zero. Tá? Tem raiz. Então, b ao quadrado menos 4ac maior ou igual a zero. O que mudou dessa questão para a anterior é que tem esse tracinho de igual aqui. Então, o a é o m mais 2, aqui é o b e aqui é o c. Né? Então, b ao quadrado, 3 menos 2m ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é m mais 2, vezes o c, que é m menos 1. Tudo isso maior ou igual a zero. Então, aqui, ao quadrado é o quadrado primeiro, como é negativo aqui, menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2 vezes 3, 6, vezes 2m, 12m, mais quadrado segundo, que vai ficar o 4m ao quadrado. Nesse caso, como esse cara e esse cara têm somas, eu vou fazer esses dois aqui primeiro e depois vou multiplicar eles pelo menos 4. Vou fazer o resultado entre parênteses, tá? Você pode fazer aqui, ó, chuveirinho, tal. Eu vou fazer usando o produto de Steven, porque eu sei produto notável, já tenho o vídeo aí para vocês. Então, ó, na aula de produtos notáveis, então, eu vou fazer o m ao quadrado, você soma o 2 com menos 1, vai ficar 1, então vai ficar 1m, que fica m, e o produto do 2 com menos 1 dá menos 2. Edi, não entendi nada que você falou aqui agora, não tem problema. Faz o chuveirinho aqui, 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 tem que dar, na hora que você arrumar tudo, dá isso aqui.
ok? Mas eu estou fazendo aqui porque eu quero que você saiba, olha, fazendo produto de Stevin fica muito melhor. Então, aqui 9 menos 12m mais 4m2. E aí, esse menos 4 vai multiplicar todo mundo. É menos 4 vezes m2 fica menos 4m2. O menos 4 vezes o menos m dá menos 4m. E o menos 4 vezes o menos 2 dá mais 8. Tudo isso maior ou igual a zero. Esse foi embora com esse. Ainda bem, cortou. Né? O menos 12m com menos 4m dá menos 16m. E o 9 com 8 dá 17. Tudo isso maior ou igual a zero. Essa aqui é a única diferença entre equação e inequação, porque aqui ó, vai ficar menos 16m maior ou igual a menos 17. Qual que é a diferença? Quando você multiplicar por menos 1, vai trocar o sinal dos dois lados, vai ficar 16m e vai ficar 17. Só que quando você multiplica por menos 1, o sinal do meio aqui, ó, ele inverte. Ele estava maior ou igual, vai ficar menor ou igual. Essa é a única diferença quando você está resolvendo uma inequação do primeiro grau com uma equação, quando o sinal é igual, né? Então, o m vai ficar menor ou igual a 17 dividido por 16. Essa é a resposta final. Ok? Não mudou quase nada dos exercícios que a gente tem feito até agora, né? Agora, determine os valores de m para que a função tenha um zero real duplo, ou seja, um zero, quando ele falar de zero na equação do segundo grau, é uma raiz. Raiz dupla é que os dois valores são iguais. Então, ele pode falar um zero duplo, que é um valor só, ou dois valores iguais, é a mesma coisa. Então, falar duas raízes iguais ou uma raiz dupla, né? É a mesma coisa, tá? E o que isso impacta para a gente? Que nesse caso, o delta é igual a zero. Então, esse vai ser o único caso que nós vamos ter uma equação. E aí vai virar dessa equação do segundo grau vai virar outra. E você resolve, tá? Não fica. Às vezes o pessoal pergunta na hora que chega no coisa e fala assim: e aí, o que eu faço agora? Resolvo? Não, eu fico olhando. Né? Ela vai aparecer a resposta sozinha, é só ficar olhando. Espera um pouco, né? Lógico, né, gente? Apareceu a equação, é para você resolver. Esse aqui é o A, né? Esse aqui é o B e esse aqui é o C. Então, vai ficar b ao quadrado, que é o delta, menos 4ac, é igual a zero. Quem é o b? É o m mais 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é m, vezes o c. Olha os cuidados que eu tenho de colocar todo mundo entre parênteses. Então, fica o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Aí, aqui é menos 4m vezes m, dá menos 4m. 2. E o menos 4m menos 1 dá menos 4m. Tudo isso aqui igual a zero. Então, ficou m2 menos 4m2 dá menos 3m2. 2m menos 4m menos 2m, tudo isso mais 1 igual a zero. Então, agora eu vou achar o valor do m. Então, eu vou fazer o delta dessa equação do segundo grau que chegou aqui de novo, entendeu? Aí o pessoal assusta, fala, e aí, eu vou fazer o quê? Para chegar na equação do segundo grau, resolve, né? Então, o delta aqui, ó, daquela ali, é o novo delta dessa equação aqui, não da anterior. Então, aqui, o a aqui, ele vale menos 3, o b vale menos 2 e o c vale 1. Então, é b ao quadrado menos 4ac. O delta aqui vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é 1. O delta aqui vai ficar 4 mais 12, que dá 16. Então, a gente vai ficar aqui, ó. Aí, aqui a gente não está fazendo x1 e x2, a gente está fazendo o m1 e o m2, né? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos b. Quem é o b? Menos 2. Então, vai ficar menos menos 2, que dá 2. Aqui eu vou fazer a equação rapidinho, porque a gente já teve duas aulas de equação do segundo grau para vocês aprenderem a fazer as raízes, né? Então, a raiz de delta é raiz de 16 sobre 2 vezes menos 3. Então, o m1 vai ficar 2 mais 4 sobre menos 6, que é 6 sobre menos 6, que dá o menos 1. O m2 vai ficar o menos b menos raiz do delta sobre 2a, que vai ficar o menos menos 2 dá 2, menos raiz de delta, o delta é 16, então aqui fica 4, e aqui ficou menos 6.
Então, ficou menos 2 sobre menos 6. Dá os dois por menos, dividir os dois por 2, vai ficar 1/3, e menos com menos ficou mais. Então, a resposta sua era M1 igual a menos 1 e M2 igual a 1/3, ok? Então, esse é o caso quando ele falar um zero real duplo ou duas raízes reais iguais. Vai acabar tendo que resolver outra equação do segundo grau, tá? Então, é isso. Esse aqui, de novo, mais um. Delta igual a zero. Duas raízes reais e iguais. Então, b ao quadrado menos 4ac igual a zero. Aqui, se não tem nada, é porque o a é 1, isso aqui é o b e isso aqui é o c. Então, b ao quadrado, 3m mais 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é m2, mais m mais 2, tudo isso é igual a zero. Então, ficou 3m mais 2 ao quadrado, é quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai dar 12m, mais quadrado segundo. O menos 4 vezes 1 dá menos 4 e vai multiplicar todo mundo. Vai ficar menos 4m ao quadrado, menos 4m, menos 8 igual a zero. 4m ao quadrado menos 4m ao quadrado, 5m ao quadrado. 12m menos 4m, 8m. E o 4 menos 8 dá menos 4. Delta, de novo, vou ter que fazer o delta agora. Então, o delta aqui vai dar b ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, deu 64, mais 16,80. Delta deu 144. Então, agora eu vou fazer o M1, que vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, o M1 vai ser menos, o b é 8, então fica menos 8, mais raiz de 144, que a gente sabe que é 12, 2 vezes o a, que é 5. Então, M1 ficou menos 8 mais 12 sobre 10. Aqui eu vou até fazer decimal porque está dividindo por 10, então vai ficar menos 8 mais 12 dá 4. Dividido por 10 dá 0,4. Ou deixar em fração, né? Mas aqui eu vou fazer assim. M2 vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a, que vai ficar o quê? Menos b, então vai ficar menos 8, menos raiz de delta, ou raiz de 144, dividido por 2 vezes o a, que é 5. Então, M2 vai ficar menos 8 menos 12 dá menos 20, dividido pelo 10, que vai dar menos 2. Então, a resposta aqui seria M1 igual a 0,4, que é a mesma coisa que 2/5, se quiser deixar em fração, e o M2 deu menos 2, ok? Para a gente finalizar, tem mais alguns exemplos, né? Não tem a raiz real. Vai ser bem parecido com o primeiro exemplo, só que ao invés de ser maior que zero, ou maior ou igual a zero, vai ser menor do que zero. Então, delta menor do que zero. Não tem a raiz real, delta menor do que zero. Então, b ao quadrado menos 4ac menor do que zero. Esse aqui é o a, esse aqui é o b e esse aqui é o c. O a ele é o m mais 1, b é o 2m mais 3 e o c é o m menos 1. b, 2m mais 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é m mais 1, vezes o c, que é m menos 1. Tudo isso menor do que zero. Isso aqui é o quadrado primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 12m, mais quadrado segundo. Menos 4. Como eu tenho esses dois aqui, os dois têm soma, é muito mais fácil multiplicar os dois primeiro. m mais 1 vezes m menos 1 é produto da soma pela diferença. Olha lá a aula de produto notável. Olha como é que eu fiz rápido. Quadrado primeiro menos quadrado segundo. Olha essas coisas que fazem diferença para você na hora da prova para fazer mais rápido. 4m2 mais 12m mais 9. Aqui vai ficar menos 4m2 mais 4 menor do que zero. Tá vendo? Tá sempre, nesses de inequação, está sempre cortando o m ao quadrado. Quando você estiver estudando, não a aula de equação do segundo grau,
na aula lá de função do segundo grau, pode ser que aconteça dele não cortar, porque aí vai dar uma inequação que vai ter segundo grau. Só que isso aí é inequação do segundo grau, que você só estuda lá em função do segundo grau. Então, em equação do segundo grau, vai sempre cortar esse ao quadrado quando tiver inequação. Só vai ficar, não vai cortar quando virar uma equação, que é no caso do delta igual a zero. Porque aí, equação do segundo grau, vocês sabem fazer. Agora, por enquanto, aqui na equação do segundo grau, quando for inequação menor, maior igual, esse cara vai ter que cortar, que senão a gente não sabe fazer ainda. A gente só vai aprender lá na função do segundo grau. Então, aqui, 12m aqui, 9 mais 4, 13, menor do que zero. Então, fica 12m menor do que menos 13, o m vai ficar igual não, né? Menor que menos 13 sobre 12. Tranquilo até aqui? Deixa eu ver se tem mais um, acredito que tem mais um, isso. Igualzinho o que a gente acabou de fazer. Não tenha raízes reais. O que é isso? Delta menor do que zero, ou seja, b ao quadrado menos 4ac tem que ser menor do que zero. Esse aqui é o a, esse aqui é o b, e esse aqui é o c. Então, b ao quadrado, ou seja, 2m menos 1 ao quadrado menos 4, vezes o a, que é o m, vezes o c, que é o m menos 2, tem que ser menor do que zero. O quadrado desse é o quadrado do primeiro, 4m ao quadrado, do menos, como o sinal aqui é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar menos 4m, mais quadrado do segundo. E o menos 4m vezes m dá menos 4m ao quadrado, e o menos 4m vezes menos 2 dá mais 8m. Tudo isso menor do que zero. Como eu falei, o do segundo grau vai cortar quando for inequação. Menos 8m mais 8m dá 4m. Mais 1 menor do que zero. 4m menor do que menos 1. O m vai ficar menor do que menos 1 sobre 4. Beleza? Então, esse é o exercício do estudo do discriminante. Fiz vários exemplos aqui com você, para você ficar atento aí e entender direitinho, beleza? Próxima aula, a gente volta sobre outro tópico de aprofundamento de equação do segundo grau. Vamos ter pelo menos uns 3 ou 4 vídeos. Eu vou fazer os vídeos mais curtinhos para você aprender cada tópico separado, beleza? Bom, e uma coisa importante que eu deixei para falar no final é o seguinte. Nesses exercícios todos, vocês podem reparar que a gente tem aqui o a. E para isso aqui ser uma equação do segundo grau, esse cara aqui não pode ser zero. Então, por exemplo, o m aqui, ele tem que também ser diferente de zero. Ou seja, o a tem que ser diferente de zero. O a não é o m. Então, além disso, aqui a gente tem o m também diferente de zero. Então, o m é maior do que menos 1/4 e diferente de zero. Nesse aqui, o m menos 1 é o a, então o m menos 1 tem que ser diferente de zero. Então, o m tem que ser diferente de 1. Então, é isso e m diferente de 1. Tá? Tem essas duas condições aqui. Porque na equação do segundo grau, o a não pode ser zero. Então, essa seria a sua resposta aqui. Ó. Tá? Tudo isso aqui. Não esquece disso, não. Aqui, o m mais 2 é isso aqui e o m mais 2 tem que ser diferente de zero. O m tem que ser diferente de menos 2 e m diferente de menos 2. Aqui, o m é o a, né? O a é o m ali. Então, o m tem que ser diferente de zero. Como o m aqui é menos 1 e 1/3, nenhum dos dois foi zero, então não tem problema nenhum. Pode deixar assim, mas coloque essa condição. Aqui o a era 1, então não tem problema, não tem m nele. E aqui o m mais 1 tem que ser diferente de zero. Então, o m tem que ser diferente de menos 1. Então, a resposta seria isso. E a palavra é i, tá? m diferente de menos 1, ok? E acabou, tá certo? Então, era só isso. Então, beleza, gente. Então, é isso, gente. Boa aula aí e até a próxima aula.